cenário de inflação é péssimo. Porque a gente pegou uma economia que está superaquecida por causa do estímulo público. E assim, superaquecida é desemprego na mínima histórica. E você pega a indústria, que é o setor mais fraco que tem na economia, com a utilização de capacidade instalada lá no alto. Então, a economia superaquecida. Você colocou um choque de 20% de alta do dólar. E você acabou de colocar um choque de 50% de alta de proteína. Então, choque agrícola com choque de câmbio na economia superaquecida. Difícil precisar quanto vai ser a inflação, mas tem tudo para suspender para cima. O Canip, nosso fundo, que é o maior fundo listado do Brasil, hoje ele é negociado numa rentabilidade de IPCA mais 9. Eu acho que esse é um patamar de retorno raro e que não pode ser ignorado por ninguém, né? Eu acho que o crescimento vai continuar acelerado. Difícil precisar um número, a gente não achava que ia passar de 100 bi esse ano. Então acho que ano que vem pode continuar sendo muito interessante. Por quê? O juro nominal continua alto, o juro real continua alto, há setores que estão ganhando impulso para usar mais a debênture incentivada. Existe uma crítica aí a essa questão da isenção fiscal, mas quando você olha uma debênture de infraestrutura de prazo 15 a 20 anos, que é o normal de se emitir, você na verdade está falando que você está financiando um projeto que vai ter uma influência direta na mudança da qualidade de vida das pessoas. Ou seja, é um bom momento para investir. Seria perfeito o momento para investir se a gente não tivesse os ativos listados em bolsa tão amassados do ponto de vista de valuation. Então, a gente vai analisar uma companhia hoje boa para investir no mercado privado, a gente tem algum comparável em bolsa a 6, 5, 7 vezes EBITDA, por exemplo, de múltiplo de referência. Tem uma classe que ela não paga dividendo, não é para aquele investidor que gosta de receber a mesada, é aquele investidor que fala, vou botar R$100 e no final vou sair com 200, que são os fundos de desenvolvimento. Então são fundos que colocam dinheiro para virar sócios de projetos residenciais, para construir um galpão logístico, para construir um prédio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com Quiné e dessa vez um Café com Quiné super especial, porque é o último do ano, estamos comemorando 3 anos de programa. 3 anos de programa desde que eu e Marco Freire estivemos ali naquela sala, falando ali naquela época da diferença entre o Brasil e os Estados Unidos no programa Davi e Golias. Se você não viu, confere ali. É um ato ali de memória dos Cafés com Quinéia e a gente tem orgulho de ter mantido esse programa por 3 anos, trazendo sempre informação, educação financeira, tentando ensinar e aprender um pouco mais com os nossos convidados. Hoje a gente está relembrando ou refazendo o que a gente fez em 2024, trazer para vocês as perspectivas de 2025. E para isso a gente tem uma equipe de peso. A gente trouxe os principais gestores e sócios da Quinéia em diferentes áreas, tá? E vai variar de imobiliário aos fundos multimercado, aos fundos de infraestrutura, private equity, para que você, investidor, tenha uma visão holística para 2025 do que está disponível e também de quais são as tendências que a gente consegue dividir aqui com vocês. Esse é o começo de alguns programas que a gente vai ter esse mês sobre perspectivas de 2025, mas esse certamente é o mais importante e é o que você não pode perder. Vou introduzir rapidamente nossos convidados aqui, partindo da minha direita para a minha esquerda. Cristiano, nosso sócio e gestor responsável pela parte de private equity da empresa. Aymar, que vai ser a pessoa aí do Fundos de Infraestrutura, um pioneiro em infraestrutura no Brasil, tá? Com o maior fundo de infraestrutura do Brasil. Carlos Martins, também um dos pioneiros, falou de fundo imobiliário de tijolo no Brasil, você tem que falar de Carlos Martins. Márcio Verri, tá? Nosso CEO, fundador da Quinéia, todos nós estamos aqui hoje, a gente agradece ao Márcio Verri por ter tomado a decisão de fundar a Quinéia lá atrás, tá? Flávio Canho, que é nosso sócio responsável pela parte de fundos imobiliários agrícolas, tá? De fundos chamados de papel de dívida, e o setor de crédito foi um setor de destaque em 2024, ele vai falar de 2025. E último, mas certamente um dos mais privilegiados aqui, Marco Freire, nosso sócio e gestor responsável pelos fundos líquidos. O que são líquidos? Multimercados, fundos de renda fixa,
tá? Fundos de crédito, fundos de ações, tá? Então você como investidor vai ter um acesso a diversas ideias aqui. E deixa eu dizer, gente, a gente faz isso aqui realmente com muita paixão, tá? A gente faz isso aqui com uma dedicação enorme ao investimento e nossa missão aqui hoje com vocês é dividir conhecimento, é tentar informar vocês um pouco mais de tudo aquilo que a gente fez nos últimos 12 meses e que a gente vê como perspectiva para 2025. Indo direto ao assunto agora, Márcio, você como nosso CEO, tá? O mercado de 2024 foi um mercado difícil. Olha só, a gente começou o ano com uma Selic dizendo assim, ó, a Selic vai para 8, e de repente a gente está fechando o ano e o mercado está dizendo a Selic pode ir para 14. Essa é a realidade do investimento no Brasil, né? A gente teve que mudar e adaptar muito rapidamente. A indústria sofreu muito, tá? Vamos começar pela indústria de fundos. O que você viu na indústria de fundos em 2024 que chamou mais atenção? Legal. Eu vou dividir em dois tipos de indústria. Então, algumas indústrias tiveram um comportamento constante ao longo do ano, desde o começo do ano até agora, independente da perspectiva de queda ou subida de juros. E foram duas indústrias. Então, a primeira indústria foi a indústria de crédito privado. Então, essa indústria ela veio de um fechamento de spreads no ano passado, devido ao fechamento de spread pós-Americanas e Light. Então essa indústria ela teve um comportamento constante ao longo do ano, captação de recursos durante o ano inteiro e continua agora. Então essa foi uma indústria super constante, independente de queda, perspectiva de queda ou subida de juros. E a indústria de fundos de risco, multimercados e ações, que vinham de um 2023 difícil, com saída de recursos, também aconteceu a mesma coisa que a indústria de crédito privado, só que ao inverso. Então, tanto a indústria de multimercados como a indústria de ações tiveram saída de recursos ao longo do ano inteiro. Você teve algumas outras indústrias que se comportaram de modo diferente. Então, para fundos de risco, então se você for pensar fundos imobiliários, fundos agro, o começo do ano, como você tinha essa perspectiva de queda de juros, foi um começo muito positivo, com uma entrada de recursos muito grande para esses fundos. A partir do momento que você teve essa reversão de perspectiva de juros, perspectiva de aumento de juros, subida do dólar, você começou a ter a venda desses produtos no mercado secundário. Então as novas emissões diminuíram, então praticamente secaram, então só alguns produtos muito específicos conseguiram ter captação e você começou a ter o desconto das cotas desses produtos no mercado secundário. Então acho que além disso, você teve uma outra indústria, que depois o Flávio vai comentar um pouquinho mais sobre isso, que foi a indústria de fundos agro, que aí você teve um fenômeno que, por ser uma indústria que estava começando, você teve a entrada de novos fundos, a captação de muitos novos fundos, só que nós já tínhamos verificado isso e fomos mais cautelosos, mas você começou a ter eventos de default nessa indústria. Então essa indústria sofreu bastante nesse segundo semestre. Então acho que, no geral, indústria de multimercados e ações saída, indústria de crédito privado entrada contínua e indústria de fundos de risco muito positiva no primeiro semestre, negativa no segundo semestre. Legal. Agora, você mencionou algumas áreas de dificuldade do mercado. Você mencionou agro, você mencionou multimercados, tá? Você mencionou ações e outras áreas de força relativa. Como é que a Quineia se posicionou, principalmente nas áreas mais difíceis do mercado? Bom, para nós foi um ano muito bom. Então, se você olhar o nosso objetivo de proteger o capital do nosso cotista, em todas essas áreas nós conseguimos ser bem-sucedidos nesse objetivo. Então, por exemplo, nos fundos multimercados, nós conseguimos, apesar de um mercado muito hostil, conseguimos nos manter uma rentabilidade que nos privilegiava ter a chance de aproveitar a oportunidade se elas aparecessem. E vocês
aproveitaram isso nesse último trimestre e acho que os fundos estão fechando o ano muito bem. Então, nós estamos muito bem posicionados para o ano que vem. Então, nós conseguimos proteger o capital dos nossos cotistas e estamos muito bem posicionados para o ano que vem. Nas áreas de crédito, a mesma coisa. Então, acho que, especialmente em fundos agro, onde a gente teve uma crise mais profunda, específica, a gente trouxe uma equipe muito grande, muito focada em crédito, fazendo operações mais conservadoras. Então, também agora estamos muito bem posicionados para a renovação dessas operações nesse novo ciclo. E nas operações de Private Equity Infra, nós estamos aproveitando oportunidades nesse ambiente mais hostil. Então, acho que a gente está muito bem posicionado, os nossos ativos estão saudáveis, e eu acho que isso é o mais importante. Então, foi um ano muito difícil, mas um ano muito bom para esse objetivo de proteger o capital dos nossos cotistas. Sensacional. A gente vai passar por todas essa pletora aí de oportunidades entre imobiliário, infraestrutura, private equity, mas eu acho que antes, para a gente posicionar a pessoa que está olhando a gente, é importante a gente cobrir o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, em termos de macroeconomia. Marcos, você podia ajudar a gente com isso? O que é a visão para os Estados Unidos, tá, pós-Trump, e também para que a gente possa entender como é que isso se traduz para a realidade brasileira, para as perspectivas do Brasil em 2025? Tá, perfeito, Rui. Vamos começar pelos Estados Unidos, né? Depois fala um pouco de China, que eu acho que a gente consegue ter uma boa ideia do cenário global. Assim, o Trump não só ganhou a eleição, o Trump ganhou a eleição de uma forma contundente. Eu acho que isso é bem importante ficar claro. Assim, não só ele ganhou de forma contundente, como ele ganhou de uma forma que ele se prepara para isso há 4 anos. Então a gente acha que o princípio tem que ser simples. O que ele está falando, o grosso vai ser feito. Acho que não adianta a gente sentar aí contra, e o que ele está me dizendo é simples: a América em primeiro lugar. Então, a orientação de investimento multimercado ou mesmo na renda fixa é, de modo geral, priorizar investimentos de risco nos Estados Unidos do que mercados emergentes, tá? Porque vai ser essa a política do Trump. Como é que isso se traduz na prática? Eu acho que aí tem 2 principais pontos, que é entender a política fiscal do Trump e entender a política comercial do Trump. Começar pela fiscal. Ele vem com uma agenda de corte de impostos, mas como vários impostos já estariam vencendo e como ele vai cortar gastos também, eu não acho que isso implica que a economia americana vai ter muito estímulo para frente. Porque uma boa parte que ele vai fazer de corte de gastos é só renovação. Então isso não impacta a economia para cima. E como ele vai cortar gastos também, a gente viu o novo secretário do Tesouro com essa orientação, eu não acho que vai ter um fiscal muito expansionista nos Estados Unidos. Então, desse sentido, a gente pega o principal, a gente sempre fala isso, que eu acho que é muito importante para você ter na cabeça: o principal ativo do mundo é a taxa de juros de 10 anos do Tesouro americano. Esse é o principal preço que dá base para todos os outros preços do planeta. Esse preço tinha muito medo, acho que muita gente tem medo que pode subir muito essa taxa por causa de um excesso de estímulo nos Estados Unidos. Nós não temos esse medo, tá? Eu não acho que a política do Trump vai ser extremamente expansionista, porque ele está falando que vai cortar gasto, estou acreditando, está falando que vai renovar impostos, estou acreditando. Você balanceia os dois, não acho que o principal preço do planeta, que é a taxa de 10 anos, vai subir muito, tá? Então essa é a primeira coisa que eu acho que é relevante, um pouco fora do consenso. Falando de tarifa, tá? Eu acho que a tarifa vem rápido. Acho que a tarifa vem de forma mais multilateral, que é diferente do primeiro mandato. O primeiro mandato, ele demorou quase 2 anos para começar a tarifa. Eu acho que vai começar os primeiros 6 meses. O primeiro mandato, acho que era muito mais de negociação com os parceiros. Agora, eu acho que, de fato, ela vem multilateral. E acho que ela vai ser base do dinheiro que eles vão arrecadar, inclusive, para fazer corte de impostos. Então, ela é até mais forte do que o primeiro mandato. Então, quando a gente fala do segundo preço, que é mais importante do planeta, que é o preço do dólar, que é o preço da liquidez mundial, acho que o dólar ainda é forte. A gente vai ter que enfrentar um cenário emergente, que é o cenário de dólar forte, que é menos liquidez, porque o Trump vai estar colocando tarifas em vários países. Essa tarifa vem rápido, vem de forma multilateral, e se ela entrar no processo de orçamento, ela é permanente, não temporária. Então é isso que a gente vai pegar. E aí, vindo no lado da China, eu acho que o mercado tem um pouco de, assim, talvez de querer se enganar, ou talvez de querer pensar como ocidental, não como oriental, que a China vai fazer estímulo. Então, na cabeça do mercado tá bom, eu vou colocar uma tarifa na China, ela vai ficar mais fraca, mas não tem problema, porque o Xi Jinping vai escolher fazer um estímulo fiscal forte, vai melhorar o consumo lá dentro e vai tudo dar certo. O problema é que isso é a cabeça de ocidental. O Xi Jinping não pensa dessa forma. Na cabeça do Xi Jinping, se dar estímulo para consumo, dar um cheque para a pessoa, é moralmente errado.
Na cabeça dele, assim, as pessoas têm que trabalhar pelo dinheiro dela. Não estou querendo julgar valor aqui, estou querendo falar o que é na prática. Na prática, ele é contra esse tipo de forma de você melhorar a economia. Então, essa é uma economia chinesa que já está fraca, porque lida com um estouro de bolha imobiliária, que vai ter tarifa em cima, que vai também enfraquecer o setor externo da economia, e eu não acho que eles vão vir com um grande estímulo doméstico, dada a orientação política do Xi Jinping do partido. Tá? Então, acho que o cenário, esse tipo de ambiente que a gente vai estar enfrentando ano que vem. E aí, ao sul do Equador, a gente aqui, como é que os demônios, o inferno, tem aquela frase famosa, né? O inferno está vazio, os demônios estão todos aqui. O nosso problema é o Trump ou é a gente mesmo? Como é que a gente vai lidar com isso? Assim, o que acontece se a gente tivesse um cenário externo muito favorável, com bastante maré a favor, talvez a gente conseguisse nadar junto. Vai ser um cenário, como a gente está falando, mais desafiador. Então, para você sair disso, você tem que fazer o seu dever de casa doméstico. A gente, até na nossa carta desse mês, está falando isso. Você pega, no primeiro governo Trump, foi um período que o Brasil fez as reformas e o mercado brasileiro foi super bem. Então, se a gente fizesse o nosso dever de casa, eu acho que mesmo com o mar um pouco mais complicado lá fora, a gente conseguiria navegar. Mas não acho que é o caso, Rui. Então, a gente talvez, isso quase assusta, que a gente está no momento de divulgação do pacote de controle de gastos do governo, né? Que deveria ser o momento que o governo mostra a sua austeridade. E acho que é insuficiente. O que a gente está discutindo é insuficiente para você ancorar as expectativas para frente, tá? Até porque ano que vem vai vir reforma do imposto de renda e o governo quer cortar imposto de renda para quem ganha abaixo de R$5 mil. Também não quero entrar em julgamento de valor disso, mas 87% da população brasileira ganha menos de R$5 mil. Então eu quero saber como é que ele vai pagar essa conta. E para pagar essa conta e subir imposto no Congresso, que é muito difícil. Então ano que vem pode vir um buraco por causa da reforma do imposto de renda e depois vai para a eleição. E quando a gente começa a pensar em preparativo para a eleição no segundo semestre do ano que vem, tem uma peculiaridade desse ciclo do governo do Lula que não existe, que é geralmente o governo ele ganha a eleição, ele poupa, ele faz as maldades, entre aspas, são reformas difíceis no início, para depois, para o final do governo, gastar mais. O Brasil fez uma coisa que é diferente, ele começou o governo com a famosa PEC da transição, que a gente gastou mais 150 bilhões de reais a mais, aumentou o gasto público muito ano passado, aumentou o gasto público muito esse ano, e aí o governo quer me convencer que nos próximos 2 anos ele vai ser austero. Geralmente não é esse ciclo político. O ciclo político geralmente é de gastar mais conforme a eleição se aproxima. Tá? Então eu acho que assim, a gente está tentando ganhar tempo para código de gastos, mas eu acho que teria que fazer a lição de casa. Acho que o que eu vejo para frente é mais dificuldade e não facilidade no Brasil. Então a gente está cauteloso, tanto porque vai ver essa reforma política que é negativa, como depois da eleição, onde a perspectiva é gastar. E mais um ponto para fechar o Brasil, tá? Que também é importante, assim, até passando nos juros, que afeta todo mundo aqui. O cenário de inflação é péssimo, porque a gente pegou uma economia que está superaquecida por causa do estímulo público, e assim, superaquecida é desemprego na mínima histórica, e você pega a indústria, que é o setor mais fraco que tem na economia, com a utilização de capacidade instalada lá no alto, então a economia superaquecida, você colocou um choque de 20% de alta do dólar, e você acabou de colocar um choque de 50% de alta de proteína. Então, choque agrícola com choque de câmbio na economia superaquecida. Difícil precisar quanto vai ser a inflação, mas tem tudo para suspender para cima. Então, a gente está falando que a inflação do ano que vem pode ser 5%, 6% tranquilamente. E aí, o que acontece? Eu acho que o Banco Central está numa certa cilada, porque a meta é 3%, se a gente tiver uma inflação de 5%, 6%, a pressão para ele subir cada vez mais juros vai estar presente, e eu acho que em algum momento ele não vai subir, acho que não deveria subir mesmo, mas ele vai entrar com uma ideia que é o seguinte: bom, eu tenho que manter juros por mais tempo alto. Então eu já convivi não só com uma Selic que eventualmente chega a 13%, 13,5%, mas eu acho que vai ser ainda mais difícil, que ela vai ficar alta por muito tempo. Uma Selic alta por muito tempo não é um ambiente bom, por exemplo, para a Bolsa de Valores brasileira. Então a gente está cauteloso aqui, tá? Então eu acho que a inflação brasileira subindo, um fiscal com pouca ancoragem e um ambiente internacional que não é de ventos muito favoráveis, faz que, de modo geral, seja cauteloso com os mercados brasileiros. Interessante, mas é importante também mencionar, né? Embora a gente tenha vendido na Bolsa Brasil um bom tempo, a gente fez bastante dinheiro esse ano com ações individuais. Então, mesmo quando tem dificuldades, tem também oportunidades, né? Exatamente, assim, o fundo a gente pode trabalhar a favor ou negativo qualquer classe de ativos. Essa flexibilidade, então a gente tem como navegar esse cenário. O importante é ter movimento. Tendo movimento e estando bem posicionado, tem
assim, dá para navegar e vai ter bastante volatilidade no ano que vem. Então, vai dar oportunidade. Não, com certeza. E, inclusive, nos nossos fundos, mesmo com o desafio que foi ano passado, o Márcio já falou no começo, mesmo com todos os desafios, vários dos nossos fundos conseguiram gerar retorno significativo para os investidores. E agora, o homem do ano, né, Flávio Canho, com o setor de crédito, que todo mundo quer saber de crédito, todo mundo gosta de crédito, né? E você tem essa parte dos FIIs imobiliários, né, de papel, que na verdade é crédito, de uma maneira ou de outra, né? Que foi um setor de destaque em 2024. E como é que você viu esse setor em 2024, Flávio? E como é que você vê a perspectiva para 2025 dele? Olha, Rui, eu acho que esse destaque se deve a 3 principais motivos, né? Motivo número 1, os juros mais altos beneficiaram diretamente a geração e distribuição de resultados por esses fundos. Então, talvez esse tenha sido o principal atrativo da classe. Número 2, esses fundos geraram uma percepção de estabilidade e previsibilidade para os investidores, o que acabou sendo um diferencial em relação a outras classes de ativos que sofreram mais nesses últimos tempos de volatilidade. E número 3, os fundos são isentos de imposto de renda, que é um atrativo que foi cada vez mais percebido pelas pessoas ao longo de 2024, especialmente considerando que hoje o país tem menos opções de produtos isentos, e isso posso citar inclusive as mudanças tributárias que aconteceram em relação às offshores e aos fundos exclusivos. Então, para 2025, né, eles continuam sendo relevantes? Eu acho que sim, Rui, e pelas mesmas razões de 2024. Então, juros em elevação vão beneficiar a rentabilidade dos veículos. Eles têm em geral, se provado aí como uma classe bastante resiliente e previsível. Então, acho que é um diferencial, considerando que 2025 pode ser um ano de bastante incerteza. E número 3, a isenção fiscal vai, eu acho, ser cada vez mais demandada e valorizada pelos investidores, né? Em relação... Só lembrando, Flávio, desculpe, que Imagina. Quanto maior o juro, maior o benefício, né? Então, o benefício de você não pagar imposto de renda com juro mais alto, ele é maior, porque na verdade você recolhe em cima do juro nominal. Né? E o compound de capital fica muito mais alto. Né? Exatamente. E aí, entrando em questão de quais fundos, qual a indexação, Rui, eu acho que é uma vela para cada santo nesse momento, né? Os fundos pós-fixados tendem a gerar um carrego extraordinário em 2025, especialmente se a Selic chegar aí a seus 13% ou mais. Só que, por outro lado, os fundos atrelados à inflação, apesar do menor carrego, hoje eles oferecem uma opção de alocação que eu acho incrível, né? Para dar um exemplo, o Canip, nosso fundo, que é o maior fundo listado do Brasil, hoje ele é negociado numa rentabilidade de IPCA mais 9. Eu acho que esse é um patamar de retorno raro e que não pode ser ignorado por ninguém, né? IPCA mais 9 incentivado, né? Exatamente. É inacreditável isso aí. Se você fizer o gross up com o incentivo, quanto dá isso? IPCA mais quanto? Putz, depende da inflação, porque o benefício é também sobre a inflação, né? Então, quanto maior for a inflação, maior vai ser o benefício de um fundo como esse. E a gente recebe muitas perguntas de melhor estar num high grade ou num fundo high yield. Eu acho que a pessoa tem que ter uma carteira que faça sentido de acordo com o seu perfil de risco, mas eu teria sim sempre uma parcela de high yield menor que a parcela de high grade, não porque eles têm um risco de crédito necessariamente maior, mas especialmente porque os fundos high grade geralmente são mais líquidos no mercado secundário. Então, se a pessoa precisar fazer uma realocação mais rápida no ano que vem, se tiver uma oportunidade, ela consegue sair com mais tranquilidade. Eu trataria os high yields com uma parcela mais ilíquida, mas teria. O interessante é que o seu grupo de ativos é um universo em si, né? Porque você tem muita coisa, né? Você tem pré-fixado, pós-fixado, você tem os fundos agros, você tem uma pletora de coisas dentro da sua... Eu mesmo tenho dificuldade, olhando a quantidade de fundos que você tem, de precisar da sua consultoria, de me dizer assim, Rui, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu queria voltar com você na segunda pergunta para você explorar isso mais um pouquinho, ensinar para a gente onde a gente devia botar um pouco do nosso capital aí, do nosso pagamento de dividendos aí para o ano que vem. Tá? Você vai ensinar um pouco para a gente, vai voltar para você para essa pergunta aí. Vamos para o Aymar, tá?
O Highmark foi um pioneiro no fundo na parte de debêntures incentivadas no Brasil, tá? Tem o principal fundo de debêntures incentivados no Brasil, e esse setor é um setor que é um duplo incentivo, né? Todo mundo quer saber um pouco sobre essas debêntures, essa é parte de eletricidade, rodovias, né? Você tem a parte de saneamento. Explica um pouco para a gente, Marcos, o que foi esse setor em 2024 e o que você espera desse setor aí nos próximos meses de 2025? Bom, a infraestrutura, Rui, esse segmento tem crescido muito. Acho que esse é o ponto mais importante que eu destacaria é esse. Tá? Em 2024 foi um crescimento muito forte. Então, em 2022 o volume de emissão de debênture incentivada foi de 40 bi. Ano passado, 67. Esse ano nós vamos passar de 100. Então, olha só, em 2 anos, o volume de emissão desse ano, de 2024, é mais de 2,5 vezes de 2 anos atrás. Então, é um crescimento super importante. Tá? E por que isso está acontecendo? Eu acho que tem alguns fatores. Um crescimento desse tamanho não acontece por um fator só. Então, alguns se misturam com os que o Flávio mencionou. Então, é uma classe que tem incentivo fiscal, não só no rendimento, mas também no ganho de capital. Isso é muito poderoso. Segundo, você tem hoje no Brasil um pool maior de empresas que está se utilizando da debênture para se financiar. Então, se tem interesse dos investidores para ter 100 bilhões, mais de 100 bilhões de emissão esse ano, é porque tem um pool de companhias do outro lado disposta a se financiar usando esse instrumento. Então, acho que isso também, o amadurecimento do mercado de infra tem sido muito forte. Há 10 anos atrás, quando a gente começou, não tinha empresa de geração fotovoltaica na nossa matriz. Hoje eles já são mais de 15% da matriz brasileira. Tem 40 GB de potência nisso, parte disso financiado com debênture incentivado. Então, o que eu espero para o ano que vem? Eu acho que você tem aí alguns setores, acho que o crescimento vai continuar acelerado, difícil precisar um número, a gente não achava que ia passar de 100 bi esse ano, então acho que ano que vem pode continuar sendo muito interessante, por quê? O juro nominal continua alto, o juro real continua alto, há setores que estão ganhando impulso para usar mais a debênture incentivada, como destacaria rodovia para o ano que vem, saneamento deve continuar forte, além do protagonismo do setor elétrico, que é o maior emissor há muito tempo já. Então, eu acho que o ano que vem vai ser um ano de mais crescimento. E aonde que isso é bom para a gente, para os investidores que escolhem as debêntures e investem na pessoa física diretamente? Eu acho que a gente pode escolher. Mais poder de escolha. Então, a gente vai poder escolher mais emissões que estejam alinhadas com o perfil de risco do nosso mandato, que é de baixo risco de crédito. O setor de infraestrutura tem uma coisa muito boa. E se você comparar, por exemplo, com outros setores da economia, o índice de perda, ou na verdade o índice de recuperação no setor de infra é maior que em outros setores. Porque a infraestrutura tem ativo real por detrás. Um ativo, às vezes, que tem valor de escassez. Então, isso é muito importante para crédito. Então, por isso que a gente gosta tanto dessas empresas com baixo risco de crédito. Então, porque dá para você ter, de fato, baixo risco de crédito quando olha para a infraestrutura. Então, eu acho que o ano que vem vai continuar sendo um ano interessante, dado o nível de taxa de juros, dado o nível de crescimento do setor, que vai dar poder de escolha para todo mundo ajustar o que prefere ter na carteira. Só um ponto aqui. O Brasil é um dos poucos lugares no mundo que a pessoa física financia investimentos de infraestrutura. Geralmente esses investimentos são financiados por grandes fundos de pensão, principalmente fundos de pensão internacional. Esses fundos não vêm para o Brasil porque, na verdade, o risco da taxa de câmbio é muito alto. Então, eles acabam não trazendo esse capital. E os fundos de pensão locais não investem nesses ativos como política. Então, existe uma crítica aí a essa questão da isenção fiscal, mas quando você olha uma debênture de infraestrutura de prazo 15 a 20 anos, que é o normal de se emitir, você na verdade está falando que você está financiando um projeto que vai ter uma influência direta na mudança da qualidade de vida das pessoas. Então, acho que isso é super importante, principalmente para esse setor. Então, que é uma situação meio única de Brasil, né?
E ainda mais um país tão carente de infraestrutura, né? E a pessoa física entrou justamente quando o BNDES saiu, né? A gente começou a crescer enormemente. Quando você começou a me ensinar sobre esse setor, você sempre me ensina um pouco mais, era muita eletricidade, né? No começo. Hoje é muito saneamento, rodovias. Mudou o perfil do fundo? Mudou. Cerca de 5, 7 anos atrás, energia elétrica era mais ou menos 70% do mercado de debêntures de infra no Brasil. Saneamento era por volta de 5%, tem um pouquinho menos. E rodovia e transporte era por volta de 15% a 20%. Isso está mudando. O protagonismo de energia é muito difícil de tirar, porque energia você tem a geração, a transmissão e a distribuição. Dentro da geração você tem a térmica, a eólica, a solar, a nuclear e assim por diante. São muitas empresas diferentes, muitos negócios diferentes, muitos riscos diferentes. Tá? Então é difícil tirar o protagonismo do setor elétrico, mas o saneamento e a rodovia eu acho que estão ganhando espaço aí nesse mercado. Então não vai faltar oportunidade para eu poder investir também em novas emissões no ano que vem. Não vai, eu acho que não. Tá, joia, excelente. Carlos Martins, a pessoa que sempre me encontra nos corredores da Quiné e me convence a vender meu apartamento para comprar o fundo imobiliário, né? É melhor. Você já me convenceu. Eu não convenço a minha esposa. Ela disse, não, você não vai vender nosso apartamento. Mas o Márcio falou, né, que a gente teve essa questão de que, na verdade, é como se fosse um ativo prefixado, subiu muitas taxas de juros, gerou desafios para o setor, mas eu imagino que você está partindo numa base agora boa em termos de retorno prospectivo. Como é que foi 2024? Como é que você está vendo o seu setor específico? O ano começa com o mercado super animado, exatamente porque você tinha uma perspectiva de taxa de juros que ela afeta muito positivamente, não o mercado real lá do aluguel, eu diria que indiretamente, porque você tem mais investimentos na economia, mas diretamente no preço da cota, que é uma questão que, apesar do investidor, na grande maioria, se olhar a indústria de fundo imobiliário, acho que mais 95% é o que paga aquela mensalidade ali, todo mês pinga, e ele mimica o efeito de você ter um imóvel alugado, assim. Então, e o brasileiro gosta de ter essa classe de ativo no seu portfólio, tem bastante, então os fundos, em sua maioria, são os que pingam todo dia. Mas um desafio dessa indústria é o juro sobe, a cota automaticamente cai. É sempre assim que acontece. Esse ano aconteceu isso, então a gente começa o ano com muita perspectiva de juro cair, todo mundo olhou para o tijolo e falou, agora eu quero estar no tijolo. Isso permitiu uma série de emissões, e aí na hora que o mercado vira, essas cotas começam a cair no mercado secundário, gera ali uma preocupação para o investidor, apesar dele ter comprado para renda, e no ponto de vista da renda ela vem melhorando, né? O mercado real está melhor, eu vou comentar um pouquinho sobre isso também, mas hoje o que você tem eu acho até que passou um pouco do ponto, assim, caiu mais do que talvez deveria, em grande, assim, você tem que fazer sempre seleção nesse mercado, mas em geral as carteiras estão bem, o mercado vem melhorando, isso significa que a gente vai ter dividendo estável e crescente aqui. Então aquele investidor que comprou o produto para ter o dividendo, ele vai ter notícias boas, assim. Mas você tem o efeito da marcação da cota que, para o investidor que gosta do real estate, ele olha o apartamento dele e fala, o meu apartamento não marcou nada, ele comprei por R$500 mil, ele continua valendo R$500 mil. Então até o mercado começou a fazer algumas operações setipadas para não ter o efeito da marcação, que é uma outra discussão, mas assim, é um mercado que ajustou muito. A gente olha hoje a foto e fala, para mim isso é oportunidade. Quando eu olho hoje o preço de construir um imóvel novo, o custo de terreno, falta de mão de obra, que tudo isso pressiona custo, e vejo o preço equivalente ao metro quadrado na bolsa, eu vejo como oportunidade. Então, para aquele investidor que está olhando o real estate e continua olhando o apartamento, outros módulos direto, a grande barbada do momento é olhar a cota do fundo e fazer a continha de quanto vale o metro quadrado que está lá dentro. E aí você vai ter ativos de excelente qualidade, muito bem locados e bem localizados, alguns portfólios que você nem consegue replicar porque a legislação vem ficando cada vez mais difícil de desenvolver, mas ele ainda está incomodado porque quando ele olha o retrovisor ele fala, nossa, caiu muito, estou preocupado com a classe de ativo, mas a classe de ativo vai bem, assim. Quando você olha o mundo real, que sai do mercado de capitais, o que está acontecendo com a indústria imobiliária? Melhorando. Então o escritório, que foi sempre a dúvida da pandemia, quem vai lembrar lá no primeiro ano, 2020, muita gente foi muito vocal dizendo, ninguém mais vai trabalhar no escritório, não tem mais volta, os escritórios vão sumir, é coisa meio jurássica, assim. A gente está vendo, nesse momento, uma volta cada vez maior, por uma série de motivos, principalmente empresas muito grandes estão tendo muita dificuldade de gerenciar pessoas fora do escritório,
ou gente jovem que está sendo contratada, ou alguém que você está trazendo de uma cultura diferente para sua empresa. Isso está pressionando e a gente vê nos índices que a gente mede que é vacância, né? Quanto tem de disponível para alugar. E esse índice, nos últimos 6 trimestres, ele cai. Então significa que as empresas estão voltando cada vez mais para o escritório. E como estava todo mundo preocupado lá atrás, não tem tanta produção nova assim. Então qual é o efeito disso no tempo? A vacância nos fundos vão cair de escritório, vai aumentar mais o dividendo porque você passa a ter mais receita. Em algum momento a vacância fica tão apertada que você começa a subir o aluguel acima da inflação, que é o que acontece, por exemplo, na Faria Lima. Então esse mercado vai bem, logicamente a economia piora ou melhora, acelera ou desacelera um pouco, mas ela é positiva. Assim, a gente está bastante otimista, logicamente seleção, bons ativos, localização. Tem outras classes de ativos, shopping também, né? Muita gente também foi muito vocal, que dado a todo mundo comprar na internet, os shoppings iam morrer. E shopping no Brasil não é só um centro de compras, né? Ele é lazer, segurança, climatização. Os shoppings estão indo muito bem, como o Marco falou, você tem um nível de desemprego baixo, renda muito boa, as pessoas estão consumindo. Serviço, academia, restaurante, cinema ainda em recuperação, mas mesmo a loja, né, você fala com os lojistas, você precisa estar no shopping, precisa. Muita compra é uma compra ainda de eu olhar ali, me decidir na hora e comprar. Então os shoppings vão indo muito bem, a gente tem pouca produção futura de shopping, então isso significa que só quem está crescendo é os shoppings existentes, então é uma área que a gente vê com bastante upside ainda para acontecer. E logística, que é a última classe assim, grande também, ela veio bem da pandemia, mas ela continua em crescimento. Assim, então você continua tendo as empresas procurando bons ativos, bem localizados, eficientes. Cada vez mais você vê um movimento assim, de as empresas terceirizando a logística, e quando você terceiriza a logística, todo mundo procura aqui um ativo mais eficiente. Então quem tiver ativos bons, bem localizados, também vai sair melhor nesse processo, e a gente vê também aumento dos aluguéis. Então, de forma geral, os ativos estão gerando mais renda. Só que o tamanho do juro é tão grande que na bolsa a gente não consegue ainda compensar. Eu vejo isso como oportunidade, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente das oportunidades do ano. Com certeza. Né? Eu acho bem interessante, cara, eu penso até eu como investidor, né? Vocês três falaram, né? O Marco a gente é mais perto um do outro, né? Mas vocês três falaram e são oportunidades bem distintas, né? E cada uma com a sua característica, né? O Flávio com o setor de crédito, que foi uma estrela aí em 2024, cheio de perspectiva em 2025. O Aymar com a o duplo benefício, né? No ganho de capital e nos juros, né? E você que, na verdade, os dois são dívida e você é um ativo real. Para quem gosta de ativo real. Para quem gosta do tijolo, né? mesmo. Do tijolo mesmo. É essa portinha aqui. É você. Eu vou dizer, pode até ter sido marcado esses fundos um pouco para baixo, mas eu acho que meus apartamentos no Rio de Janeiro estão sendo mais marcados para baixo. Aquele mercado, meu amigo, não vai para lugar nenhum. Eu acho que eu vou vender e vou vir para São Paulo. Tem mais chance de subir de valor. O Marco dá risada porque ele conhece bem. Vamos lá. Vamos agora, Cristiano. Cristiano, o teu setor é um setor que eu acho que as pessoas, muita gente tem menos até familiaridade, né? Private equity. Eu pessoalmente tenho menos familiaridade. Como está esse ambiente no Brasil, né? Porque private equity você investe por longo prazo, depois tem períodos de desinvestimento em diversos setores da economia. Explica um pouco para a gente como é que está esse processo de investir e desinvestir diferentes setores na economia brasileira nesse momento. Muito bom. Bom, Rui, eu estou há 25 anos nesse mercado e é difícil ver o Brasil seguindo uma tendência mundial. Você olhar o que está acontecendo no Brasil e entender que a gente está num momento similar a países de primeiro mundo. Quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil hoje, a gente vê muita similaridade com o mercado americano, com alguns descontos, né? O que eu quero dizer com isso? Né? A gente está num momento com baixíssima captação, poucos fundos sendo captados, poucos novos investimentos e pouquíssimas saídas. Né? Lá fora a gente ainda vê IPOs, mas aqui a gente simplesmente não está vendo, né? Então, quando a gente pega os dados lá do Lavka, que é uma fonte bem confiável para esse mundo de private equity, a gente vê que em novos projetos no Brasil, ano passado a gente teve 59 novas transações, 59 deals de private equity. Esse ano, até setembro, a gente está em 21, 59 para 21. Aí a gente pega captações, né? A gente vê no Brasil 10 bi em 2022, indo para 12 bi e caindo para 4 até setembro. Então, baixa de número de deals feitos, baixa de captações. E de saídas, a gente vê 16 bi em 2022, depois 5 bi em 23 e até setembro 5 bi.
Então, não tem saída, não tem investimento e não tem captação. Então, para quem está bom esse momento? Para quem está com capital. Então, nos Estados Unidos, a gente está vendo recorde do que a gente chama de dry powder, ou seja, capital na mão de de gestores para investir, e eles estão tendo dificuldade de investir. Aqui no Brasil, quem está com fundos captados está na mesma situação, ou seja, é um bom momento para investir. Seria perfeito o momento para investir se a gente não tivesse os ativos listados em bolsa tão amassados do ponto de vista de valuation. Então, a gente vai analisar uma companhia hoje boa para investir no mercado privado, a gente tem algum comparável em bolsa a 6, 5, 7 vezes EBITDA, por exemplo, de múltiplo de referência. Então, isso nos incentiva a buscar uma entrada a um desconto em relação a esse preço. E daí vem o desafio de investir, porque a gente quer entrar a uma referência de preço menor do que aquela daquele ativo listado, que tem menos risco, porque ele tem liquidez, você não gostou daquele ativo, você vende mês que vem e está tudo bem. Já no mundo privado não é assim. Para você sair de uma companhia de capital fechado, você tem que ou vender para um player estratégico ou abrir capital dessa companhia. Então, hoje o nosso maior competidor não é um outro fundo de private equity. Hoje o nosso maior competidor é o que a gente fala do não deal. O não deal é o maior competidor, a gente tentar olhar esses ativos listados, precificar a um certo desconto, propor para o empresário aquele preço, e o empresário falar, neste preço eu prefiro não fazer, é o não deal. Então hoje é este momento que a gente está vivendo no private equity, mas de uma certa forma é um ótimo momento para investir. Talvez acho que a indústria não vai ver um outro momento tão bom para investir para quem está com capital. Para quem está sem capital é um momento muito delicado, porque o investidor estrangeiro está muito reticente de aportar capital no Brasil. O investidor local tem uma referência de juros muito alta, né? o que dificulta para investir em fundos desse tipo, e os fundos de pensão estão lentamente começando a voltar a aprovar investimento em private equity. A gente está vendo essa volta de tendência. Então, o que a gente precisa é começar a ter as saídas. As saídas eu entendo que é o gargalo. No momento que a gente começa a ter as saídas, o investidor começa a ter o capital sendo retornado. O capital sendo retornado, ele começa a querer investir de novo em fundos de private equity, portanto, a roda volta a girar. Então, nesse momento, a gente está com a engrenagem um pouco parada, a gente está precisando investir bem esse capital, então é um vintage fantástico para investir, a preços mais baixos, né? Mas é importante que a gente comece a ter janela de saída. Comece a ver, talvez em 25, 26 já é um ano de eleição, já mais complexo, saídas, né? Oportunidades de IPOs e de venda para estratégicos, né? Venda para multinacionais das nossas empresas de portfólio, para que a gente consiga retornar mais o capital e voltar a captar fundos de private equity. Então, esse é o momento dessa indústria e, de fato, em 25 anos é um momento onde a gente está vendo menos investimento de private equity no Brasil. Então é um momento de, várias oportunidades disponíveis. Eu vou querer cobrir com você depois um pouco disso, né? Onde estão, em que setores estão essas oportunidades no momento, que eu estou super curioso. Porque se na Bolsa Listada já tem várias oportunidades, a gente está falando aqui com o Marco, né? Embora a gente tenha trabalhado vendido, a gente fez dinheiro em várias posições compradas, eu imagino que no mercado privado com menos liquidez essas oportunidades estarão certamente mais presentes. Rui, só, enquanto o Cristiano mencionou a oportunidade de captação e de aplicação, mas enquanto eles fazem isso, eles estão lá gerando eficiência nas empresas que eles já têm investidas, né? Então é uma equipe grande que eles têm, que estão lá o tempo inteiro gerando eficiência e gerando retorno nas empresas já investidas, que é o dia a dia deles, que é transformar essas empresas para, no momento que você tiver essa oportunidade de sair, as empresas estão num formato muito melhor do que elas estavam quando eles começaram a investir, né? Esse ponto do Márcio é muito bom, porque no fundo, quer dizer, do nosso homem-hora, vamos dizer assim, da semana, hoje o percentual de homem-hora para monitoramento, que é o que o Márcio está colocando, é muito maior, ou seja, de agregação de valor nas investidas. É hora de focar nas investidas para gerar resultado para o momento que tiver janela de abertura de capital e saídas aí vender. Então, isso é super importante que o Márcio mencionou, né? Porque você aqui é a pessoa que tem o skill diferente. Você é quase um CEO dentro das empresas, né? Nós somos mais investidores, você é uma pessoa que coloca realmente a mão na massa dessas empresas, né? Faz o Brasil funcionar e andar para frente.
Mas vamos voltar depois para a questão de setores. Marco, vamos voltar para você um segundo. Eu acho que cada asset aqui, cada subsegmento tem uma característica interessante, né, que a gente tem mencionado. O nosso segmento de multimercado tem uma característica super interessante, que é a capacidade de colocar grande parte do capital fora do Brasil, né? Então a pessoa pode pegar a Selic alta e ter oportunidade lá fora, né? Você falou ambiente desafiador aqui dentro do Brasil esse ano. Como é que a gente está vendo isso para os multimercados? Me explica o seguinte para os nossos espectadores. O que fez a classe de multimercado, porque os nossos multimercados performaram até razoavelmente bem, mas o que fez a classe performar mal e por que a gente acha que essa classe performa melhor, olhando 12, 24 meses na frente, combinado com essa questão do investimento? Eu vou começar com a parte internacional, que eu acho que as pessoas ainda confundem muito isso, assim. Investir internacional não significa necessariamente investir em dólar. Tem que quebrar isso. Então, assim, você compra um multimercado da Quinéia, você está com seu dinheiro em reais, a gente está buscando retorno acima do CDI. Então, se o CDI for 13, tudo bem, a gente vai buscar 16. E é investimento em real. O que não quer dizer que para buscar esse investimento em real, eu vou estar só investindo em ativos brasileiros. Pelo contrário, hoje 80% que a gente faz no multimercado está fora do Brasil. Então a pessoa fala assim, eu não sei bem aonde que eu quero investir lá fora, eu acho complicado, e além disso, não necessariamente eu quero deixar todo o meu dinheiro em dólar, que o dólar já está alto, 5,80, não tem problema. Você investe no multimercado, ele vai escolher onde alocar para você e seu dinheiro vai estar em reais, se assim você deseja, tá? Acho que isso assim, as pessoas acho que tem um pouco de... confundem um pouco essa distinção. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que os multimercados, de modo geral, foram mal? Os mercados foram mal porque a pior coisa para os multimercados, eu venho repetindo isso há algum tempo, é quando você tem mercados que costumam ter muito zigue-zague. Você começa o ano esperando Selic a 8 no Brasil, 9, depois você vai para Selic, na verdade, que você espera 13, 14, e você fica uma coisa que é um pouco assim. Então, de modo geral, os multimercados brasileiros, por natureza, lembra, o que é a nossa história do Brasil? A história do Brasil é um país economicamente muito volátil. Se é um país economicamente muito volátil, a maioria dos traders brasileiros se especializaram em tradar deslocamentos econômicos. Se a inflação sobe muito, depois cai muito, se você tem instabilidade política, você tem a categoria que é chamada macro, que é um investidor que se posiciona em movimentos de economia. Ele quer pegar essas tendências pelo mundo. Aí o que aconteceu? Os juros lá fora americano quase pararam o ano todo. O dólar subiu no ano, mas assim, não foi um grande movimento linear de alta no mundo todo, né? Aqui no Brasil foi, mas no mundo não foi um movimento linear de alta no dólar. Você pega aqui muita mudança na tendência dos juros. Então acho que o pessoal ficou meio que trocando a perna no mercado, que fazia um pouco assim, né? Então, o que eu acho que essa indústria, como ela foi construída por traders que foram criar estabilidades econômicas, eles querem movimentos macroeconômicos. Então, a indústria como um todo vai ir melhor se você tiver mais essas tendências derivadas de economia, que eu acho que com a volta do governo Trump você vai tender a ver. E o nosso diferencial foi, na verdade, sair desse convencional que é o Brasil, posicionado macro, e fazer também posições relativas. Entender, cara, não é só eu me posicionar para um movimento grande nos juros, na moeda. Às vezes eu quero acertar a ação certa para comprar no Brasil. O mar tá difícil aqui na nação brasileira, mas, tem uma Embraer que é uma boa história, tem uma VEG que é uma boa história, tem a Sabesp que é uma boa história, então tem coisas para fazer aqui também nas empresas. O movimento de juros. O movimento dos juros no mundo pode não estar achando que tem muita coisa para acontecer no mundo, mas, pode ter, por exemplo, um caso no Canadá, que é uma economia que está super fraca, e como a economia está super fraca, vai cortar mais os juros, mesmo que os Estados Unidos esteja cortando, e vai se deslocar, e vai dar uma oportunidade lá no Canadá, lá fora. Dentro da moeda, qual é a melhor moeda para comprar, qual é a melhor moeda para vender? Commodity, um mercado super importante para a gente, foi entender, o ouro é uma mudança secular que a população asiática não tem onde colocar o dinheiro, o chinês está desesperado porque botava o dinheiro dele no mercado imobiliário, que hoje não sobe mais de preço. A situação do chinês é triste, né? E colocava todo o dinheiro dele no mercado imobiliário. Aí o Xi Jinping fala, mercado imobiliário é para viver, não é para especular. Então ele fala, cara, aqui eu não vou ganhar dinheiro. Então o mercado imobiliário não dá. O juros está no nível do Covid na China. Pensa nisso, nível no Covid. Quando você estava com todos os chineses presos, é hoje o nível dos juros lá. Não dá. Bolsa não sai do lugar. Tirar o dinheiro do país não pode, é proibido. Porque os fundos de infraestrutura não estão funcionando mais. Bitcoin, proibido também. O cara não tem onde colocar dinheiro. Então a gente falou, olha, o chinês vai ter onde colocar dinheiro, vai ter que colocar dinheiro no ouro. O ouro vai subir, a gente foi no ouro. Então eu acho que é um pouco dessas coisas que você vai ter que fazer, tá? Eu acho que a indústria brasileira, eu acho que foi muito parado só no macro. Esse desenvolvimento de macros muito mais instáveis que fez a indústria ter dificuldade. Eu acho que você precisa, para a indústria como todo ir, você ter movimentos mais macros. Eu acho que o Trump pode trazer isso. E eu acho que a indústria vai ter que convergir um pouco para uma direção que a gente tomou desde o início da Quinéia, que tem uma equipe sólida, 40 pessoas fazendo, porque a gente vê também ter oportunidades ali, selecionando a ação, selecionando a commodity, selecionando o país certo. Essas coisas vão agregando o que a gente chama de alfa, né, que são tendências fora os grandes movimentos do mercado, que eu acho que são fundamentais assim, para o retorno de longo prazo do cotista.
Ah, legal. Eu gosto de cada pedaço, cara. Eu gosto de pegar um pouco de retorno lá fora, um pouco de crédito incentivado, um pouco desses escritórios, né, debêntures incentivados, e quando abrir de novo, um pouco de dinheiro em private equity, por que não, né, cara? Aimar, a gente está falando do mercado de crédito, né, de infraestrutura, mas tem um mercado também, você pode investir em empresas de infraestrutura no Brasil, você pode ser um acionista dessas empresas. Existe essa possibilidade no Brasil? Existe essa via para a pessoa que quer investir no setor de infraestrutura? Existe, está crescendo, Rui. Bom, tem um jeito, existe a forma mais antiga e mais já consolidada, que é a forma comum de você comprar ação de uma empresa de infraestrutura listada na Bolsa. Então, o investidor, seja através de um fundo, seja diretamente, vai na B3, compra uma ação da Eletrobras, da Sabesp, da CCR. Só falei exemplos aqui, não estou indicando essas companhias, mas esse você está exposto ao setor de infraestrutura. Um outro jeito é puxando um pouco aqui para o lado do Cristiano. Vamos investir em empresas fechadas de infraestrutura, né, de capital fechado. Que aí, eu acho que o jeito mais organizado é através de um fundo, né, é onde você tem mais escala para isso. E eu acho que isso tende a ser um bom momento atualmente. Por quê? A gente já descreveu aqui, né, o Brasil está com a inflação de uma situação desconfortável. A gente está sem chance de ter superávit primário. Nessa situação, faz 3 anos que não tem um IPO. Nessa situação, o que acontece com os preços dos ativos? Tendem a ficar mais palatáveis, mais fáceis de você conseguir negociar, né? Então, eu acho que para quem tem o capital, como eu estou falando isso porque a gente está justamente vivendo essa fase. A gente tem um fundo captado na Quineia, de infraestrutura, que Cristiano e eu investimos, né, e mais uma equipe dedicada que está lá na Quineia no dia a dia, olhando para a infraestrutura, para as companhias de infraestrutura no Brasil. E por que eu acho que esse setor tem uma atratividade diferente? A gente investiu décadas no Brasil em infraestrutura menos do que a depreciação do setor. Então, existe em vários segmentos de infra demanda reprimida. Primeiro ponto. Segundo ponto, o governo acordou para essa oportunidade, que você pode gerar produtividade para a economia, pode até gerar benefícios para a inflação futura, se você tiver uma infraestrutura decente. Então não é questão de um governo ou de outro. A gente está vendo isso independente da ideologia de governo. O estímulo para concessão e privatização e a entrada na iniciativa privada em infraestrutura. Então, alguns exemplos rápido aqui. Sabesp. Foi a maior concessão de saneamento do mundo em 2024. No Brasil. E ainda tem muita coisa por vir. Você tem em Goiás, você tem em Pernambuco, você tem em Minas Gerais, você provavelmente Paraná. Ainda tem muita coisa por vir. Rodovia. Você tem hoje, se você somar o governo, o plano federal, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul, um pouquinho ali de Minas, você vai ter 20 leilões de concessão de rodovia nos próximos 12 meses. A AB3 vai ter uma área concorrida lá porque é agendar leilão. Então, assim, perdeu uma, tem a próxima para você olhar. Tem a próxima. Então, tem substância para você olhar, comparar, escolher a rodovia, escolher o saneamento que mais tem a ver com o seu perfil de investimento, com o mandato que o seu investidor te deu. Então, eu acho que infraestrutura... E outra coisa, que são investimentos de longo prazo. Nós vamos passar aqui 12, 15 anos, nós vamos passar 3, 4 governos. Então, o que a gente precisa é de um controle macroeconômico e de estabilidade regulatória e, possivelmente, se não for pedir muito, estabilidade no judiciário também, que isso ajuda demais, né? Mas eu acho que a infraestrutura já tem semeado um bom caminho se isso não sair do controle. Não, perfeito. Mas como é que eu invisto nisso? Essencialmente, comprando uma cota de um fundo de infraestrutura. Então seria uma maneira de eu investir na private equity que o Cristiano mencionou e combinando isso com a infraestrutura. Dedicado à infraestrutura. O bom da Quineia é isso, é tão grande a companhia que eu nem sabia dessa iniciativa, mas eu gostei da ideia. E essa é uma iniciativa conjunta entre a área do Cristiano e a área do Aimar, que é liderada pelo André, que é uma pessoa super experiente que está tocando junto com a sua equipe esses investimentos.
e tem feito ótimos investimentos, então, de uma perspectiva muito boa. Poxa, super legal. Não sabia. Já vai ficar na lista do bônus do ano que vem também. Flávio, queria saber o seguinte com você, porque eu mesmo tenho essa dificuldade, tá? Eu quero colocar parte do meu dinheiro ano que vem em crédito incentivado. Mas daí eu olho para os fundos da Quineia, tem vários e todos eles são uma sigla diferente. Eu tenho dificuldade de dizer onde eu vou botar esse fundo. Aí eu tenho que ligar para o pessoal de venda e dizer assim, dá para você ligar para o Flávio e dizer para mim como é que eu divido, né, isso. Quais são os principais subsegmentos de fundos que a gente tem e qual deles você acha que são as melhores perspectivas para o ano que vem? Vamos lá, Rui, a gente basicamente tem duas grandes atuações, né? Crédito imobiliário e crédito agro. Só para dar um pouco de contexto, esses fundos de recebíveis, eles têm assumido um protagonismo grande no Brasil, tendo em vista as recorrentes e persistentes captações negativas da poupança, que sempre foi o grande financiador do mercado imobiliário brasileiro. Então, os fundos de CRI, os fundos imobiliários em geral, mas os fundos de CRI surgem como protagonistas nesse momento, porque através deles, Rui, a gente consegue fazer operações de super longo prazo, muito customizadas e, acima de tudo, em custos muito razoáveis para os empresários. Então, a gente tem uma atuação basicamente em duas modalidades de fundos imobiliários de CRI, que a gente chama de high grade, que são os fundos mais conservadores. Através deles, a gente financia, ou melhor, refinancia imóveis já prontos. Então, é basicamente um empréstimo contra um imóvel que já gera renda, que já tem um histórico. E a gente tem uma outra atuação que a gente dedica nos nossos fundos high yield, que, por exemplo, são o Quineia Unique e o Quineia High Yield, que é justamente para financiar a construção de novos imóveis. E esses imóveis podem ser edifícios residenciais, podem ser lajes corporativas, galpões logísticos e shopping centers, por exemplo. Então, essa é a plataforma e a gente diferencia através do nível de risco. É uma configuração, Rui, que, até pegando o gancho que o Márcio comentou, que a gente acha muito vencedora, porque você tem, de um lado, investidores dispostos a injetar recursos de longo prazo na economia, que são as pessoas físicas, são muito fiéis e cativas aos fundos imobiliários. Esses fundos são perpétuos, então são realmente recursos de longo prazo. E do outro lado, você tem os empresários com uma demanda crescente de funding e, por outro lado, sendo cada vez menos atendidos pelas fontes tradicionais de financiamento ao setor, que são a poupança e o FGTS. Então, acho que é uma dinâmica que vai persistir, até porque as novas gerações tendem a ter uma educação financeira maior e não vão optar pela poupança como destino dos seus investimentos. Até depois do financial deepening que a gente viu no Brasil, a infinidade de alternativas de investimento é enorme. Então, essa dinâmica acho que tende a se perpetuar. E é algo que tem que ser enaltecido e comemorado, Rui. O mercado de capitais ser indutor e financiador dos ativos de longo prazo é uma conquista relevante para o país e é o que a gente observa nos países desenvolvidos. Então, acho que a gente tem que comemorar e cada vez mais enaltecer isso. E acho que o mesmo raciocínio, Rui, serve para o financiamento do agronegócio brasileiro, né? Que é uma outra classe que surgiu, que a gente tem se dedicado bastante na Quineia desde 2021. Temos uma equipe muito robusta que faz isso lá dentro e o que a gente observa, Rui, é que, de fato, parte da indústria de Fiagro sofreu bastante recentemente, mas a gente ainda acredita que é um setor que vai crescer muito ao longo dos próximos anos, especialmente quando o mercado de capitais encontrar os seus nichos e formatos de atuação que sejam mais condizentes com a sua natureza. Que, aliás, Rui, é algo que aconteceu também no mercado de fundos imobiliários, né? Às vezes a gente esquece, o Carlos pode comentar, mas esse mercado passou por dores, o mercado de fundos imobiliários, né? Passou por dores de amadurecimento enormes aí ao longo desses 30 anos. Só que agora, 30 anos depois, ele é parte integrante e necessária da equação de funding do setor,
trazendo, inclusive, estruturas que não seriam possíveis nas modalidades tradicionais e nas modalidades bancárias. Então, o Fiagro, a gente acha que vai ser a mesma história. Então, o setor vai ser financiado de maneira criativa pelo mercado de capitais, e eu acho que é uma questão da gente achar esse caminho, e a gente tem essa convicção que esse caminho vai chegar. Isso é importante, você mencionou. O capitalismo é isso, né? Você tem um processo de descoberta, você vai descobrindo, segmentando, e a gente escreveu até no Kiné Insight, escolhendo o que plantamos, que esse setor, quando considera toda a cadeia, é 25% da economia brasileira, né? E o Marco está me mostrando aí que para o ano que vem, né, a atividade brasileira, o primeiro semestre do ano que vem pode ser, né, Marco, bastante influenciado pela parte agro. Mas me explica só o seguinte, high grades and high yields, tá? E quer dizer, fundos mais seguros e menos seguros, né? Pré-fixado, pós-fixado. Onde o investidor deveria estar? Olha, Rui, eu brinco que a gente transferiu o problema para as pessoas. A gente deu o direito de escolha de diversas formas, né? Tanto de indexação, quanto de setor, quanto de risco, né? Então, até uma terminologia que não é fiel ao high grade e high yield do mercado de bonds. Para esse mercado de fundos imobiliários, o high grade significa, usualmente, você ter CRIs, que são esses títulos de dívida do setor, atrelados a imóveis já estabilizados, imóveis com histórico relevante. Então, é uma securitização da renda bastante simples. Via de regra também, o que o setor entende como high yield é o financiamento à construção de novos imóveis, em que aí você, investidor, corre o risco de desenvolvimento. É um processo mais arriscado e, portanto, você tem um nível de retorno maior. Mas não é aquela analogia clássica ao high yield do mercado de bonds, em que você tem uma empresa com risco de reestruturação ou com um balanço muito frágil. Não, aqui o high yield vem de você correr o risco do desenvolvimento daquele imóvel. E nos nossos fiagros, a gente também optou por dividir e dar esse direito de escolha para os investidores. Então, a gente tem um fiagro hoje, que é o maior fiagro listado da B3. Ele é um fundo que busca operações bastante conservadoras do ponto de vista dos devedores. E a gente tem, por outro lado, um fundo mais high yield, que a gente resolveu dar uma formatação diferente, que é um fundo com prazo determinado. Então, a gente comprou uma cesta de operações que vai morrer ao longo do tempo e o investidor vai receber o dinheiro de volta automaticamente. Então, ele não precisa se preocupar com a venda no mercado secundário, com a oscilação da cota no mercado secundário. Então, é um formato diferente. E, por fim, Rui, talvez o produto que tenha sido a nossa maior inovação, né? Eu aqui pessoalmente falando dessas áreas que a gente teve, que é um fiagro que busca operações de CRA e outros títulos agro dolarizadas. Então, ele é um produto para o investidor investir no Brasil, nesse mercado, incentivado, e acho que é importante destacar que a isenção ela é também para variação cambial, e a variação cambial pode ser importante no Brasil. Já faz 20% nossa história esse diz ano. isso. Só que a pessoa faz isso tudo localmente. Então, ele recebe um dividendo, que é a característica tradicional desses fiagros e dos fundos imobiliários mensalmente, e esse fundo também morre ao final de 7 anos, né? É um fundo que o código é o CADOL, e ele vai buscar essas operações dolarizadas para financiar grandes empresas exportadoras do setor. Bom, esse fundo, Flávio, eu como investidor espero que não morra em 7 anos, você tenha 9 emissões e que a gente possa continuar investindo nessa classe, né, em dólar incentivado, que eu como investidor acho bom o suficiente. Carlos, voltando aí para a tua área, né, o que a gente falou um pouco do passado, né, que é 2024. Daí você vai olhar agora para 2025 e quais são as oportunidades no setor. O que você tem a dizer para a gente? Bom, Amante do tijolo. Quando a gente olha o preço hoje, como eu comentei, do que está na bolsa, para aquele investidor que gosta de comprar um apartamento, não para uso, que aí é uma decisão um pouco mais de consumo, apesar das pessoas travestirem isso talvez de investimento, mas é uma questão de você usar, aproveitar e tudo mais. No Rio de Janeiro eu posso te garantir que não é investimento, cara. Aqui em São Paulo eu sei que sobe de preço. No Rio eu posso garantir que não é. O fundo ele é muito vantajoso, porque na verdade ele tem questão fiscal, você pode... Quem já viveu essa história de investir diretamente? Eu quero vender rápido. Aí você não consegue vender, tem que contratar alguém. É mais ilíquido, o mercado demora mais, você precisa de um ticket menor, você tem que entrar com muito dinheiro e sair com muito dinheiro. Então,
A classe fundo imobiliário ela permite você navegar muito mais facilmente. Os fundos já estão muito descontados, a gente ainda tem uma perspectiva de taxa de juros, eu acredito que boa parte da queda já aconteceu, então a gente vê como oportunidade o que está na bolsa, hoje já é bastante descontado, é uma oportunidade interessante. Do ponto de vista dos fundos aqui, e aí eu pegando um pouquinho o que o Cristiano falou, essa indústria ela tem pouco dry powder, ou seja, você tem pouco dinheiro disponível e tem gente que precisa sair também. Então acho que quem conseguir montar engenharias nos fundos para fazer novas transações também vai conseguir fazer em condições interessantes. Eu acho que o difícil aqui é convencer o investidor nesse momento de ser contrário, mas acho que os gestores estão ficando mais sofisticados, a indústria está amadurecendo, a gente vê o institucional começando a entrar nessa indústria, eu acho que tem algumas possibilidades de fazer aquisições novas. E tem uma terceira vertente, esse é muito para aquele investidor que gosta de comprar um apartamento ali na planta e vender alguns anos depois com ganho de capital. Eu acho que tem uma classe que ela não paga dividendo, não é para aquele investidor que gosta de receber a mesada, é aquele investidor que fala, vou botar R$100 e no final vou sair com 200, que são os fundos de desenvolvimento. Então são fundos que colocam dinheiro para virar sócios de projetos residenciais, para construir um galpão logístico, para construir um prédio, mas aí é para tomar o risco de coloca dinheiro, aprova projeto, constrói, aluga e lá na frente vende. Então existe uma outra que são os fundos, é quase um private equity imobiliário, ele normalmente não tem muita liquidez no mercado secundário porque você não tem geração de renda, o objetivo dele é esse, eu coloquei R$100 e vai sair lá com um ganho de capital lá na frente, isento, porque na hora que você vende imóvel, tudo que você volta para o investidor, ele volta isento, e acho que esse mercado começa a ganhar um pouco mais de pujança. Primeiro porque, como o Flávio comentou, a indústria de real estate ela vem sofisticando, os incorporadores, eles começam a olhar os fundos e veem os fundos como parceiros de negócios, seja no equity, no tijolo, seja na dívida. Porque as fontes de capital também estão mais escassas. Os projetos estão cada vez ficando maiores, né? A gente fez projetos residenciais que a gente vai colocar R$400 milhões num projeto residencial, que é um terreno, um prédio residencial. Os terrenos estão muito caros, né? O mercado de alto padrão, principalmente na cidade de São Paulo, vai muito bem. A demanda é muito grande, você tem pessoas com bastante capital disponível e independente de onde está o juro, ele tomou a decisão de consumir. Ele quer morar num prédio bacana, assinado, numa localização. Acho que hoje o grande luxo das pessoas é poder morar razoavelmente perto de onde trabalha, porque o trânsito está cada vez mais caótico, mas os cheques estão muito grandes. Então o mercado ele vem sofisticando os desenvolvedores de negócios de considerar os fundos como parceiros aqui. Então aqui eu vejo uma outra oportunidade. Para quem gosta não da renda, mas do ganho de capital, que é essa história de vou lá, uma semana antes compro alguns apartamentos na planta, a gente faz isso num estágio muito anterior e consegue dar um yield bem mais interessante, com muito mais governança, que essa é outra coisa que eu acho que é importante em tudo que nós estamos falando aqui. Normalmente a gente é grande nos projetos, a gente tem caneta, auditoria, monitoramento, né? Acho que uma parte importante nesse processo de investimento é selecionar parceiro e projeto. Depois de feito isso, é ficar colado ali no projeto e tentando resolver os problemas do dia a dia. E eles vão acontecer por melhor que seja o seu parceiro. São projetos de 4, 5, 6 anos de investimento, vai acontecer. A economia muda, o presidente muda. Então você tem que ir ajustando, mas está muito próximo. E aí você precisa ter uma equipe grande, experimentada. A gente tem um time muito robusto dentro da empresa que permite fazer isso. Então eu olharia aí para o investidor, primeiro, cotas muito descontadas para quem quer ter a renda imediata e gosta dessa coisa de imobiliário de renda, acho que está na bolsa. Ou para quem quer ter ganho de capital, e esse aqui também tem oportunidade de ganho de capital, porque como a cota está muito baixa, no dia que o juro voltar, além dele já estar ganhando a renda, ele comprou muito barato, essa cota deveria voltar, porque os fundos estão bem, o mercado está indo melhor. Assim. Para quem gosta mais de ganho de capital, com um pouco mais de yield, tem esses projetos de desenvolvimento, que eu acho que é um pedaço pequeno da bolsa, mas que ele vem crescendo, e eu acho que cada vez mais o investidor deveria considerar, talvez ao invés de estar comprando coisas diretas e tal, ele terceiriza o trabalho para o gestor e depois só cobra via os relatórios de gestão. Acho que é um pouco isso. Assim. Então, se você quiser ganho de capital, tem desenvolvimento, né? Se você quiser renda, tem renda, também. né? E é importante que você mencionou, o teu setor é como se fosse uma NTNB, né? Se você compra com juros altos, os juros fecham amanhã, você tem a valorização Exatamente. da cota, e aí você tem que fazer o seu julgamento se você acha que os juros reais vão para cima ou para baixo, né? Você está me convencendo com relação a isso. Ainda vou tirar dinheiro dele aqui. Cristiano,
questão de, a gente falou de private equity, né? Você disse, o setor no momento, a gente está numa fase em que a gente está lidando, sendo CEO das empresas, sendo, né, os executivos ali ou board das empresas que a gente investe. Você poderia dar uma ideia para a gente de que setores são interessantes no momento? O que você está vendo de oportunidade de negócio no Brasil? Porque é importante que a pessoa que está acompanhando a gente entenda que tudo isso aqui são oportunidades de negócio, oportunidade de negócio em infraestrutura, em desenvolvimento imobiliário, em financiamento agrícola. O que você está vendo de oportunidade de negócios ali dentro do teu setor, em diferentes setores da economia brasileira? Muito bem. Bom, Rui, a gente tem sempre uma visão conservadora, né, cautelosa do que pode acontecer, né, e existe uma preocupação nossa com economia no que vem. Acho que vocês podem falar melhor do que eu aqui, que né, expectativa de PIB ano que vem não é das melhores, né, a gente sabe que existe preocupação relacionada a isso, então a gente fica preocupado em estar investindo em setores altamente correlacionados com o PIB. Né? Então, o que a gente tem buscado? Sempre setores ou mais defensivos, né? Então, por exemplo, o último investimento que a gente fez foi no segmento de educação, escolas, que é um segmento que existe uma boa previsibilidade de receita, né? O pai e a mãe, quando colocam um aluno numa escola, a intenção é que aquele aluno fique lá por um bom tempo, então existe uma previsibilidade de receita, então esse é um segmento típico defensivo, então esse foi o nosso último investimento, na terceira maior empresa do Brasil nesse setor, que é o Grupo SEB. Nós investimos também numa companhia de aluguel de equipamentos, então além de segmentos onde a gente vê, de uma certa forma, eles defensivos, outros onde a gente enxerga que a demanda é muito clara, o crescimento daquele segmento é muito claro, não diretamente ligado a PIB. Então, por exemplo, aluguel de equipamento na área da saúde. Então, o nosso penúltimo investimento é uma companhia chamada Blue Health. Essa companhia aluga equipamentos de imagem para a área da saúde. Ressonâncias, tomógrafos, ultrassom, raio-x. Então, hospitais no Brasil, ao invés de se endividarem no momento de juros altos, vão buscar hospitais, clínicas, laboratórios, vão buscar uma alternativa que é uma alternativa de aluguel. Então, a gente entende que é um momento para o gestor ter cautela e buscar setores que têm mais previsibilidade, onde a demanda se consegue enxergar uma razão clara, mesmo no momento de baixa da economia ou de um crescimento não tão alto, uma existência de uma demanda clara. Então, esses foram os nossos dois últimos investimentos. Então, olhando para 2025, a gente continua achando que tendências de tecnologia é algo que a gente tem que estar sempre atento. Então, por exemplo, o segmento de cybersecurity, quem quer investir nisso no Brasil? Que opção tem na Bolsa? Não tem. Então, a gente continua sendo muito crente no modelo do private equity. Por quê? Porque no Brasil, o percentual de companhias de capital aberto é muito baixo em relação ao todo, né? Quando a gente pega países como Índia, né? Espanha tem 10 vezes mais empresas listadas do que o Brasil, economia espanhola. A Índia nem se fala. Então a gente acha que tem diversos setores na economia brasileira que não são negociados na Bolsa, e essas oportunidades só existem no mundo privado. Então, a gente tem estudado muito, por exemplo, cibersegurança. Claramente uma tendência de demanda ali, né, por parte dos clientes e descorrelacionado com o PIB. Ou seja, é uma tendência que veio para ficar, o mundo todo preocupado com isso. Então, a gente tem estudado muito. Estou dando um exemplo dentro do mundo de tecnologia, porque tecnologia, de fato, é um mundo, né? Então, a gente tem buscado oportunidades desse tipo, ou seja, descorrelacionadas com o PIB, onde existe uma clara razão para ver um crescimento naquela companhia ou naquele segmento. Então, saúde também se encaixa nisso de uma certa forma, né? Segmento na área de saúde. Então, é uma cabeça mais conservadora de se fazer private equity, e ainda mais num momento delicado como é o momento que a gente está vivendo. Legal, gostei dessa ideia, né? Você consegue acessar setores que você não vai acessar naturalmente na B3. Legal. Márcio, em vista de tudo que a gente, tomando em consideração tudo que a gente conversou aqui, e você, logicamente, foi a pessoa que incentivou todas essas verticais que a gente trabalha aqui, pensando para 2025, que você, como CEO, vai ter que pensar também como é que a gente investe nessas verticais, né? O que você gostaria de ver. Quais são as áreas que em 2024 te deram prazer ver o desenvolvimento da Quineia, e indo para 2025, onde é que você acha que o nosso capital humano, né, físico, deveria estar em desenvolvimento de nossas novas áreas? Bom, acho que você tocou no ponto principal, né? O nosso principal capital não é financeiro, ele é humano.
Então, nosso investimento é um investimento em pessoas. Então, eu fico muito satisfeito com o que aconteceu em 2024, porque foi um ano bastante difícil, mas a gente conseguiu manter as pessoas e atrair novas pessoas para novos negócios. Então, o Private Equity de Infra é um exemplo desse. Mesmo em todas as áreas, nós tivemos reforço em todas as áreas. Então, mesmo com um mercado mais volátil, a gente continuou investindo em gente. Então, a área de vocês é um exemplo claro disso. A gente olha hoje o mercado de multimercados, ele reduziu a participação no total de investimentos, mas eu enxergo que equipes como a nossa, que estão fazendo isso há muito tempo, com as mesmas pessoas, aumentando os mercados que elas vão estar cobrindo, em algum momento no futuro, a gente vai ter a nossa capacidade tomada pelos investidores. Porque não é trivial você achar equipes assim para investir. Então, em primeiro lugar, eu fico muito satisfeito com o que aconteceu nesse nosso processo de gente e nesse processo de a gente fugir de riscos extremos que colocasse o capital dos nossos cotistas em risco. Então, acho que a gente foi muito bem sucedido e isso é uma plataforma para tudo que vai acontecer para o ano que vem. Acho que o Marco mencionou um ponto. Hoje, logicamente, os investimentos em CDI são os que estão mais em voga, porque a Selic está subindo. Quando você pensa em retornos adicionais, você pode estar falando que a Selic vai estar, vamos falar 13, para não ser muito pessimista. Quando você coloca o retorno adicional em cima do 13, você vai estar falando que a gente vai ter fundos que vão estar rodando aí entre 18% e 20%. Então, em termos de proteção de capital para os clientes, é um excelente investimento. Por outro lado, você tem essa questão que o Marco colocou, que é, você pode ter surpresas negativas com relação à inflação. Então, você tem uma série de fatores que estão soltos. Então, esse juro real, e a gente tem diversas alternativas, esse juro real próximo de 7%, e quando você coloca aí spreads adicionais, como o Flávio colocou, você tem algumas oportunidades a 9%. Quando você pensa na sua proteção de capital, eu acho que a gente tem uma capacidade de entrega para esses clientes que também é bastante importante. Então, eu tenho 3 filhos e eu gosto de todos da mesma forma. E eu acho que é a mesma coisa aqui. Eu acho que eu acho que o nosso grande segredo é ir muito fundo em cada uma das verticais que a gente tem e conseguir fazer isso com gente muito boa e com processos muito bons. E eu acho que a gente está muito bem posicionado para capturar esse dinheiro dos clientes e fazer eles terem uma aposentadoria mais saudável no futuro. Não, perfeito. Legal a mensagem. Gostei. Vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar numa nota alta. Cada um de nós, a gente menciona o seguinte, um principal ativo que tem na carteira pessoal, só não vale Bitcoin, não vai dizer que comprou Bitcoin e depois subir dessa maneira, né? Vamos lá. Um ativo que tem na carteira pessoal e uma recomendação que daria para qualquer investidor em 2025. Começar pelo Marco. Um ativo só? Um ativo que você tem na carteira não que... vale fundo da Quiné. Pode valer o fundo da Quinéia, vai. Mas um ativo que você gosta pro ano que vem e que tá na tua carteira, né? Que não, um dos principais ativos da carteira, né? Você vai ter que mostrar a comida que você come, entendeu? O que tem na tua carteira e o que você diria para o investidor em 2025 para se posicionar? Tá, assim, deixa eu falar, assim, minha alocação na física, eu vou falar um ativo para você, tá? Mas assim, acho que a alocação da física para mim que eu tenho é liquidez, que é o dinheiro do próximo ano que minha família precisa. A parte de renda fixa, principalmente para mim, é papel indexado à inflação, porque esse é meu custo de vida, então é muito dos fundos aqui que o pessoal discutiu. Parte de alocação
é o multimercado que nem a Zeus, que a gente toca, porque aí eu vou ver se quero comprar bolsa, se quero vender bolsa, se quero botar no exterior, se eu quero fazer commodities, é a alocação no multimercado Zeus. E uma parte do dinheiro do exterior, que é aquele meu dinheiro da segurança, que aí eu geralmente faço bastante coisa até de private equity lá fora, coisa de risco de longo prazo no exterior. É isso que eu faço na pessoa física, tá? Aí se eu falasse um ativo para o ano que vem, eu acho, de modo geral, a gente gosta bastante ainda do dólar como posição. É a principal posição dos multimercados hoje, dólar de modo geral, não estou falando contra o real especificamente, estou falando no mundo. Já acho que vai ser um ano ainda de dólar para cima no mundo. Então, se pega minhas alocações na física, refletem um ambiente ainda de dólar alto. E a recomendação para os investidores, então, é diversificar. Eu acho que investidores deveriam, assim, a gente fala muito, assim, visão, Brasil, assim, as pessoas deveriam tomar cada vez mais risco fora do Brasil. Eu falo quase toda reunião que a gente tem disso, né? O risco da pessoa na física já é muito no Brasil. Por quê? Porque o principal risco da pessoa na física é o negócio dela ter um problema ou ela perder o emprego. Então, assim, se você pega, na verdade, o seu risco é muito no Brasil, porque, mais uma vez, o maior risco que pode acontecer é você perder seu emprego ou seu negócio ter algum problema e você não tem uma fonte de renda. E, assim, geralmente, quando o país vai mal, é que tem maior risco, seu negócio não dá certo, você perder seu emprego. E quando o país vai mal, geralmente os ativos brasileiros estão indo mal também. Então, você deveria ter uma parte do seu risco, dado o seu risco de emprego e seu risco de investimento no Brasil, você deveria ter uma parte fora do Brasil. Me parece meio óbvio que você deveria tomar risco lá fora. Então, se você falar uma coisa para as pessoas que eu estou querendo dizer, é o seguinte, uma coisa para você, que a gente está falando até do Trump. O Trump é America First, né? América em primeiro lugar. Então, assim, tome algum risco do seu dinheiro fora. Pode ser bolsa americana, pode ser comprar o dólar contra outras moedas, pode ser comprar o ouro lá fora. Escolhe, mas assim, eu acho que você tem que ter uma carteira balanceada, como eu falei, e se você fazer uma coisa para o ano que vem, você tem que continuar nessa ideia de você tem que comprar alguma coisa lá fora com a parte do seu dinheiro. Perfeito. Flávio. Rui, sem só repetitivo, mas eu teria os nossos fundos, vou puxar a sardinha aqui, tá? Isentos, né, no juro real e no juro pós. Acho que são dois carregos absurdos. E, para citar nominalmente o terceiro que você pediu, eu teria CADOL, que é a opção dolarizada, só que no ambiente local, que facilita a vida para muita gente. Não, esse é bom mesmo, eu tenho CADOL. Eu gosto. Márcio. Para mim, a carteira diversificada, e acho que assim, o que nem a Zeus, para mim é um ativo de alocação, mas ele pode ser replicado via que nem a Atlas, que nem a Cronos ou que nem a Apollo. Acho que comprar capacidade de bons gestores hoje no Brasil está muito barato. Pode ser da Kinea ou pode ser outros bons gestores. É isso. Pelo que aconteceu nos últimos 2 anos, esse é um ativo que está muito largado e isso é um ativo que não é trivial você conseguir comprar a capacidade desses bons gestores. Então eu acho que as pessoas deveriam alocar nesses bons gestores nesse momento. E você tem algum outro ativo que não seja um fundo da Kinea que você está investindo no momento? Olha, assim como o Marco colocou, eu tenho bastante ativo no exterior que é focado em... Eu acho que fazer venture capital no Brasil é muito ingrato, porque na verdade o país não tem grande vantagem competitiva. E lá fora você tem um mercado, que é um mercado de venture capital, que é um mercado muito pujante. Então eu gosto operações bastante... realmente de risco, empresas que estão começando em setores que você não tem acesso no Brasil. Exatamente. Tá perfeito. Carlos Martins. Bom, eu gosto dos incentivados, assim, de forma geral. Acho que seja em infra, seja em fundo imobiliário. Então, eu tenho, e os fundos maiores têm liquidez, mas acho que para aquela parte mais ilíquida, onde eu tenho feito várias safras, assim, acho que os desenvolvimentos de alto padrão residencial eu gosto bastante, acho que tem bastante opcionalidade ali. É um mercado que continua, vai bem na crise, vai bem fora da crise, porque São Paulo é uma cidade muito rica, então os projetos bem selecionados estão indo bem. E eu aproveitaria o que está muito descontado na Bolsa, talvez com uma especial atenção aos FOFs que estão duplo desconto, porque a cota do fundo está descontada e o ativo lá dentro. Então quando o mercado volta, ele volta em 2 vezes aqui. E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso CAFOF 11 lá, que hoje está muito descontado, tem bela oportunidade. E lá. dá um ativo fora do imobiliário, fora dos incentivados que você tem. Eu sou super líquido porque eu invisto em tudo que a gente bota dos imobiliários, assim. Então eu boto em título público, assim. Bem... Bem Warren Buffett, né? Fique no seu círculo de competência, né? Não saia de dentro dele. Tá valendo. Aymar. Acho que o Brasil tem acho que o investidor brasileiro tem uma oportunidade que é a nossa jabuticaba aqui, que são os títulos isentos.
E é difícil, eu mexo na minha alocação uma vez por ano só. Então, certamente, a minha maior alteração de alocação próxima será aumentando essas classes. Seja através de diversificando. Acho que diversificar não faz mal a ninguém, não custa nada, tá aí. Para que concentrar, né? Então, vamos diversificar. Então, seja num fundo imobiliário, seja num fundo de infraestrutura. Acho que aí o investidor escolhe o que mais bate com o estilo dele. Mas título isento em renda fixa, no país da renda fixa, eu acho que é muito tentador você não pensar nisso toda vez que você for fazer uma alocação. Então, a minha certamente vai ser essa. E em segundo, em dólar. Tá? Porque eu acho que é um pouco do que foi explicado aqui. A minha vida está aqui, acho que lá fora te abre um outro leque de investimentos, até no S&P, tipos de companhia que tem lá que não existem aqui. Então, em prol dessa diversificação, eu acho que antecipando a sua pergunta, um fundo que não tenha na Quineia que eu alocaria, a bolsa lá fora. Tem alguma ação individual que você gosta lá fora? Só S&P, só ETF. Só ETF da S&P. Aí é o negócio, onde eu não me meto, onde... Só ETF. Tá perfeito. Cristiano. Vou começar com ativo, mas de uma certa forma puxando a sardinha para o nosso lado, não tem jeito, mas na física eu também estou nesse ativo, é a Panvel. Panvel é uma empresa que é do Fundo 4. Eu olho essa companhia, é uma companhia que teve que enfrentar a enchente no Rio Grande do Sul, que a gente viu esse ano, foi super complexa. Mesmo nessa tragédia, a companhia está crescendo 15% EBITDA ano contra ano. Uma empresa que incentivo vocês a consumirem na pessoa física via o app. 70% das entregas em São Paulo em 1 hora. É uma eficiência impressionante. Mas é uma empresa descontada em PI 70% em relação à Raia. Então eu vejo o risco-retorno em relação à ação da Raia como sendo muito compensador. Eu creio que essa companhia, ao longo do tempo, vai performar muito bem. Então é um ativo que eu tenho na física e que acredito também enquanto que fala com a sua competência, né? Fala com o seu círculo de competência, que é pequenas empresas, private equity, né? Que a gente, de uma certa forma, acompanha, né? Quanto a 2025, eu buscaria o que eu já falei aqui, que é descorrelação com o PIB brasileiro, ou seja, segmentos que você não depende do país crescer num ritmo elevado para que você tenha um bom retorno. Então, a gente tem esse olhar mais cauteloso com o crescimento futuro, então é a forma de se proteger contra isso. Fantástico. A gente está chegando no encerramento do programa, Márcio. Eu vou logo te passar para as considerações finais, para todo mundo poder dar as considerações finais. Mas eu queria passar também as seguintes mensagens. Quando a gente faz esses programas, a gente não sabe exatamente o que vai sair. A gente faz o programa e olha. E o que eu aprendi aqui como investidor pessoal, porque a gente não tem, a gente sabe isso. Nenhum de nós aqui tem a capacidade de olhar para o setor do outro e entender completamente o setor do outro. A gente aprende um pouco e não é brincadeira o que eu falei. Quando eu tenho que investir no setor do Carlos, do Aymar ou do Flávio, eu ligo para o Ivan e digo assim, Ivan, onde é que eu posso colocar dinheiro aqui hoje? Me avisa, né, quando vai ter uma emissão nova e que tipo de emissão é essa, porque eu não sei, né? Então, eu acho que tem 2 coisas aqui transpareceram para mim que são genuínas, tá? Primeiro, é a paixão que todo mundo aqui tem que fazer o que faz. A gente faz isso aqui realmente por paixão, faz isso aqui porque a gente gosta de fazer aquilo, né? E são propostas, eu vou dizer, talvez as pessoas que tenham assistido a gente não conheçam o histórico, né? Mas são propostas que foram pioneiras no Brasil em vários sentidos, né? Seja o Carlos ali no imobiliário, seja o Aymar. E importante que o Flávio mencionou, né? Que o agro também é um setor pioneiro no momento, a gente tem um off agro, e que vai, de vez em quando as coisas dão errado quando você acerta uma forma, mas depois que você acerta, você acha um nicho, né? É 25% do PIB brasileiro estendido, é muita coisa que acontece ali dentro. E que também outra coisa que eu aprendi aqui é como, foi até talvez o que o Aymar mencionou, diversificação, né? Como tem coisas diferentes e atraentes para quem quiser, né? Seja os multimercados que você tem CDI mais investimentos lá fora, seja a infraestrutura que é duplamente incentivado, seja o imobiliário que está descontado no momento, seja a crédito, que é uma área natural do Brasil, que tem sido uma área de estrelato recente, ou seja o private equity, que você vai poder investir nas ações que não estão disponíveis na B3. Tá? É importante, eu acho, para o público entender isso. A gente faz isso aqui com uma paixão imensa. E eu queria fazer um último comentário nisso. Quando todo mundo falou aqui de investimento no exterior, é importante falar que é a coisa menos corporativa que a gente pode falar. Porque a gente está recomendando você botar dinheiro lá fora, que não é botar dinheiro aqui dentro na Quineia. Então a gente está falando de coração mesmo, está falando porque a gente acha que a melhor recomendação possível é uma carteira diversificada e às vezes você tem que botar um pouco do seu dinheiro no exterior. Tá? Então não tem corporativismo aqui quando a gente menciona isso.
Márcio, suas sábias palavras de fechamento. Não, eu acho que, assim, para os investidores, assessores, parceiros e também para os nossos colaboradores, é o que você colocou, acho que a gente faz isso com muita dedicação e sempre colocando o cotista como sendo o nosso chefe. Então, a gente não tem dúvida que o nosso chefe é o nosso cotista. Acho que a gente faz isso muito bem, vai continuar fazendo isso e comunicando da melhor maneira. Então, a gente tem todas as nossas redes sociais, todas as nossas cartas. Acho que você é uma pessoa que puxa muito esse movimento, mas acho que isso nos diferenciou nos últimos anos. E faz com que a gente tenha uma transparência muito grande para os nossos acertos e nossos erros. Então, acho que para todos os nossos parceiros, todos podem ter certeza que a gente vai estar se dedicando ao máximo nesse ambiente de Brasil, que é conturbado, mas quando a gente montou a empresa em 2007, a gente montou com essa cabeça, não, o Brasil vai ter taxa de juros mais baixas e aí investimentos alternativos. E o que a gente viu não foi isso e nós crescemos bastante durante esse ambiente que a gente fala que é hostil, mas acho que hoje no mundo não existe um lugar que é um lugar seguro e calmo. Então eu acho que ter uma empresa e ter gestores como esses preocupados em tomar as melhores decisões de dia a dia é o melhor que o investidor pode fazer. E a gente vai continuar trabalhando para fazer essa gestão e comunicar o que a gente está fazendo da melhor forma possível. Não, perfeito. Eu queria complementar duas qualidades que da Quinéia, Márcio, foram qualidades muito suas no começo, que são duas, talvez as pessoas não percebam. Primeiro é que todas essas verticais que estão aqui são todas as verticais que a Quinéia já teve, né? A gente fez todas as verticais funcionarem, né? A gente não abandonou a vertical. E o segundo também é que a gente não abandonou fundos, né? A gente sempre lutou nos períodos difíceis para trazer os fundos de volta para a rentabilidade, para dar o que o investidor necessitava no final, né? Eu acho que é uma virtude, sendo sincero, é uma virtude desse time aqui e é uma virtude sua na criação da Quinéia. Gente, a gente vai estar fechando aqui o programa, que já passou um pouco de 1 hora, tá? Mas só lembrando para vocês o que o Márcio falou das cartas da Quinéia, dos nossos Quinéia Insights, de todas as publicações da Quinéia, tá? Que o nosso departamento de marketing e todas essas áreas aqui fazem. Assine o nosso canal, tá? Se você gostou desse vídeo do YouTube, Quinéia Investimentos, dá o like, assina o canal. Eu ainda tenho fé que a gente vai ter 100 mil pessoas nesse canal. Nosso Instagram, sensacional. Isso aí já está chegando mais perto dos 100 mil, tá? Mas muita qualidade da informação. Nosso LinkedIn, tá? Nosso canal do WhatsApp, tá? Com todo o flow de informações da Quinéia. O que a gente faz ali não é somente para informar sobre os fundos, é muita educação financeira, muita coisa ali para você que tem, como eu, dúvidas com relação a toda essa pletora de fundos, para que você possa aprender um pouco mais. Acredite, depois de todos esses anos, eu não tenho ideia de muito que é feito em cada subsegmento. Investimento é especialização, tá? E quando você não tem especialização, você tem que confiar nos melhores profissionais. É o que eu faço, é o que eu recomendo também que você faça. Gente, muitíssimo obrigado, tá? A gente está encerrando aqui 2024 no Café com Quinéia, mas 2025 estamos de volta e já vamos começar com um convidado de peso que a gente vai trazendo para vocês, tá? Espere, aguarde a gente.